Olá, terceiro ano. Hoje a Chameli vai explicar o conteúdo de uma forma diferente. Nós vamos falar sobre aldeias e cidades, que está na página 146 do livro de vocês. Chameli falou na aula passada que as cidades, elas começaram às margens dos rios. Vocês lembram disso? Então, as pessoas utilizavam, esses rios para pescar, para se banhar, pegar água para beber, utilizava esse rio, também para agricultura. E aí as pessoas foram construindo suas casas perto dos rios, porque elas precisavam do rio para sobreviver. Aí as pessoas foram morando, uma perto das outras e foram criando uma comunidade. Nessa comunidade, eles praticavam agricultura, pescavam, mas também cuidavam do gado, que podia ser bois, vacas, mas também existiam, ovelhas, galinhas. Os homens ficavam com essa parte, da agricultura, da pesca, e as mulheres ficavam com a função da comida e também de produzir as roupas. Elas já começavam a trabalhar com teares. Então, como nós vemos aqui, estavam sendo criadas comunidades. Pessoas estavam começando a viver numa sociedade, porque elas tinham algo em comum e elas partilhavam a vida. Então, já que elas estavam vivendo em sociedade, a gente vai mostrar como que era a vida deles nessas aldeias. Nessas aldeias, eles moravam, eles construíam os seus próprios instrumentos de trabalho, porque naquele tempo não existia fábricas, Eles cultivavam o seu alimento, cuidavam dos animais, também faziam orações para os seus deuses, os deuses que eles acreditavam naquela época e naquele lugar. E para tudo isso dar certo, o que era necessário? Era necessário existir regras de convivência. Chameli já falou sobre isso com vocês no livro 1, porque senão cada um ia fazer o que quisesse. E as decisões eram tomadas, sabe por quem? Pelos chefes das famílias. Ele dizia o que era para fazer, qual atitude eles deviam tomar, até mesmo para a segurança deles. Porque se cada um fizesse o que quisesse, não cuidasse, não respeitasse o que o outro produzia, a casa do outro, não ia dar certo. Então, como eu falei aqui, que eles tinham os instrumentos de trabalho, eles começavam a sentir necessidade de ter mais coisas que ajudassem ele nos trabalhos. E aí que a gente vai ver na página 147 do livro de vocês. Peguem com a tia. Na página 147, eu vou ter alguns instrumentos que eles utilizavam. Aqui eles têm uma pedra que servia para moer os grãos. Aqui eles faziam uma foice para retirar os grãos das árvores. Também para fazer os instrumentos, essa foice também ajudava nos instrumentos que eles precisavam. Nós temos aqui um caldeirão, que eles faziam os alimentos e era impermeável, então era de grande valor. Aqui nós temos um machado, que era feito para facilitar o corte da madeira, e eles faziam as casas deles de madeira. Então, era muito importante ter materiais que ajudassem. E aí, das aldeias foram surgindo as cidades, porque as aldeias iam crescendo e iam surgindo as cidades. Como assim? Olha, eu tenho uma cidade, eu tenho uma aldeia aqui e tenho uma aldeia aqui. Aí, aqui eu produzo um tipo de alimento, aqui eu produzo outro tipo de alimento. O que então acontecia? Eles produziam mais do que precisavam, mais do que iam comer.
E aí começou a juntar-se sobras, que a gente chama de excedente. O que eles faziam então? Qual a ideia que eles tiveram? Bom, se o seu João produz alguma coisa, vamos colocar que é tomate, tá? O seu João produz tomate, ele vai trazer o tomate dele para trocar com o seu Francisco, que produz laranja. Vamos colocar que essa fruta aqui tá meio difícil de distinguir o que é. Mas aí eles chegavam e trocavam o que cada um produzia. Como eles trocavam, e isso podia ser frutas, verduras, animais, eles trocavam o que estava sobrando para eles e o que era necessário para os outros. Com isso, todo mundo ia sair ganhando. Naquele tempo não existia moeda, não existia dinheiro. Então, as trocas eram feitas por mercadorias. E aí, para dar mais certo o surgimento dessa cidade, a gente precisa entender como que era. Nessas cidades, vieram as aldeias, depois as cidades. Surgiram mais famílias. Com essas famílias foram surgindo novas casas. Com essas novas casas, a população foi aumentando. Houve um aumento da população. Com esse aumento da população, aconteceu a divisão e a organização do trabalho. E também o surgimento de regras, que também visava a alimentação das pessoas, que não faltasse alimento e também a segurança. Porque como foram surgindo mais famílias e as pessoas foram vivendo mais. Por quê? Porque agora elas tinham alimento, elas tinham um lugar seguro para morar. Então as pessoas começavam a viver mais, as famílias iam crescendo, a população aumentando e com isso também aumentavam os problemas. Por isso que precisava existir regras e por isso que precisava ter uma organização, a divisão do trabalho. Por quê? Porque senão algumas famílias iam produzir alimentos e outras iam ficar sem fazer nada. Então isso aqui é o surgimento das primeiras cidades, a organização dessas cidades que foram formando outras cidades, formando a sociedade. Tá? Então, a Tia Meire trouxe esse aqui, isso está na página 146, 147, e essa parte agora que a Tia Meire falou, essa aqui está na página 148. Quero que vocês leiam novamente, marquem o que a Tia Meire falou aqui, e se vocês gostaram da ideia, vocês podem fazer no caderno de vocês também, tá bom? Beijão!